Olha aí, pessoal, e não é que aquela questão do pagamento dos precatórios vai nos ajudar a entender um pouco a dinâmica do PIB no Brasil e por que o PIB em 2024 pode ainda crescer, não obstante todos os problemas econômicos que nós estamos vendo? Pois é, né? É assim que funciona essa métrica, que é propositalmente confusa e abre margem para que um cenário de crescimento econômico possa ser mensurado sem que haja realmente um crescimento econômico para chamar de seu, né? Será que o Lula estava pensando nisso quando fez aquela forçação de barra para o pagamento dos precatórios e tudo mais? Não sei dizer, mas que de fato ele vai surfar na onda do crescimento artificial do PIB no Brasil em 2024, disso eu não tenho dúvida. Ele fez isso no ano passado, não é? Mas então, vamos ver aqui por que, de acordo com as projeções do pessoal aqui do setor bancário de forma geral, né, o PIB do Brasil pode elevar aí, pode ficar maior do que o inicialmente projetado por conta do pagamento bilionário de precatórios, né? Então, vamos tratar desse assunto aqui, conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, parece aqui, né, de acordo com indicadores mensais de atividade econômica aqui, que tem um crescimento econômico acontecendo de fato no Brasil nesse momento. Tem muita gente mesmo revendo a questão do PIB, as previsões e tudo mais, e parece aqui que, de acordo com dados do IBGE, você já sabe quem está tomando conta disso, né? Mas enfim, de acordo com esses números oficiais, a prestação de serviços cresceu 3,3% no primeiro trimestre de 2024, em relação a 2023, e as vendas do comércio cresceram 6,1% aí. Espera-se, portanto, que no primeiro trimestre, de forma geral, o PIB fique mais alto, seja impulsionado por conta desse cenário aqui, né? Então, de acordo com o que tem sido previsto aqui, até pelo pessoal do Itaú, né, que é realmente quem fez uma pesquisa mais a fundo a respeito dessa correlação, né, o pagamento nos precatórios pode explicar o aumento no consumo aí das famílias de maneira geral, né, empresas também, mas também famílias aí de forma, pessoas, indivíduos de forma geral aí e tudo mais, né. O precatório nada mais é do que uma dívida do governo para com pessoas físicas e jurídicas em algo que já transitou em julgado pela Justiça já determinou o pagamento, não cabe recurso. Então, o governo não pode fazer nada além de pagar isso aí. Só que ele paga via precatórios, né? Ou seja, ali um comprovante ali de que ele tem que pagar aquilo, né? Um compromisso de pagar, que vai ser pago sabe-se lá quando, né? Tem um calendário ali, vários outros, né, afins, né? Mas a verdade é que no ano passado e também neste ano, o governo Lula deu uma prioridade para isso, acabou pagando muita coisa de precatórios mesmo. Foi aí algo na faixa de algumas boas dezenas, né, de bilhões, quase 90 bilhões de reais aqui e tudo mais. Eu já expliquei diversas vezes que esse valor não veio todo do governo Bolsonaro, tem pedalada no meio disso aqui também, né? Mas tem o caso do que o Ciro Gomes falou, inclusive que os precatórios estariam sendo usados aí por um esquema com bancos, etc, né? Mas enfim, não vou entrar nesse ponto. A minha análise aqui é a respeito do impacto desses precatórios no PIB brasileiro aí, né? Então, o pessoal do Itaú falou que isso é uma surpresa positiva, causou uma surpresa positiva no começo do ano por conta de todos esses desembolsos que foram especialmente mais fortes no final do ano passado, em dezembro, né? Então, é claro que dá para ver uma correlação com tranquilidade aí nessa história, né? Então, de acordo com o que foi identificado pelo pessoal do Itaú, né, houve um aumento aqui no consumo dos cartões de crédito de contas de clientes que receberam os precatórios na ordem de 10%, comparado com o pessoal que não recebeu os precatórios, né? Ou seja, o pessoal está ganhando mais dinheiro, está gastando mais dinheiro, natural que seja assim, né? Então, de acordo ainda com o Itaú, né, os estados que têm mais famílias e empresas beneficiadas pelos precatórios estão no norte do país, né, e no centro-oeste também, que por acaso são as regiões em que houve um maior aumento nas vendas do varejo. Novamente, uma correlação que fica fácil de ver aqui, né? E isso aí acaba impactando mais, né, também de acordo com o que o Itaú previu aqui, o consumo de bens mais sensíveis à renda, né? Então,
supermercado, hipermercado aqui, tecidos, vestuários, farmacêuticos e outros artigos de uso pessoal registraram os maiores aumentos nas vendas no primeiro bimestre, aí 2,8% em relação a dezembro, ou seja, um aumento grande em pouco tempo, né? Um período de tempo bastante curto aqui, né? E o Itaú destacou também que nas contas de clientes pessoa física houve um aumento relevante e acima do usual de transferências judiciais de mais de 60 salários mínimos que caracterizam os precatórios, portanto, né? Então, quando o valor é inferior a isso, o pagamento é mais rápido. Acima desse valor, o pagamento acaba caindo na questão dos precatórios de fato. Então fica fácil medir isso aí, fazer uma análise. Isso aqui não incorre em sigilo bancário, quebra de sigilo bancário, porque são informações genéricas, né? Não há vinculação nenhuma a nenhum indivíduo, a informação do pagamento continua sigilosa. Mas dá para perceber essa correlação e com certeza, né, 90 bilhões de reais é muito dinheiro. É claro que isso aí circulando pela economia traria toda sorte de impactos positivos aqui para os setores econômicos no primeiro momento, é claro aí, né? Então, o governo vai continuar pagando isso aí, né? Ele pagou 30 bilhões de reais em março, a tendência é que ele continue antecipando pagamentos, inclusive, tem uma justificativa para isso e tudo mais, né? Só que é bem provável que isso acabe, de fato, rendendo mais um movimento, um crescimento econômico aí e tudo mais por conta de um consumo maior, sem dúvidas, que vai acontecer aí a partir de então, né? O quanto que isso aqui vai ser responsável por melhorar o PIB do Brasil, a gente ainda não sabe, né? A verdade é a seguinte, o PIB é uma métrica bastante enganosa por uma série de motivos, né? Então, quando você tem uma economia artificialmente aquecida, você vai ter um resultado do PIB muito interessante para o governo, é claro. Não significa uma economia melhor no final das contas, nos seus fundamentos, na sua estrutura, mas significa um número mais bonito para o governo apresentar. Olha o número do ano passado ali, os quase 3% de crescimento do PIB. Muito disso é uma herança do governo anterior, o carrego estatístico. Pouco se fez no governo Lula, pouco se conquistou no governo Lula para se atingir esse patamar, sendo que no segundo semestre do ano passado a economia andou de lado, não houve crescimento econômico, mas ainda assim no final das contas, no frigir dos ovos, o governo Lula apresentou lá o seu número de crescimento do PIB, que era bastante interessante para ele e tudo mais, fica alardeando essa questão, etc, né? Então, o número do PIB, o valor do PIB, esse cálculo que é feito, essa métrica que é adotada, serve muito bem aos interesses do governo e explica, em muitos casos, por que esses números são tão dissonantes da realidade, que é algo que acontece com frequência, né? E mais, por exemplo, um aumento de gastos estatais eleva o PIB. Pois é, o governo gasta mais dinheiro, isso aumenta a economia do país, faz o país crescer mais, quando na verdade, não, isso é algo insustentável, um crescimento econômico que vai cobrar o seu preço lá na frente, né? Qual que é o ponto dos precatórios de forma específica? Ok, se o governo está devendo para as pessoas, tem que pagar, a pessoa quer mais é receber, é uma dívida, é um direito dela, ela tem que receber. Agora, a verdade é o seguinte, esse pagamento aqui, esses 90 bilhões, para quem recebeu isso, né, pensa, valores acima de 60 salários mínimos, para quem recebeu isso aqui, meu amigo, é uma coisa maravilhosa, uma excelente notícia, só tem vantagens. Agora, para a população brasileira de forma geral, isso aqui é uma pequena parte da população, muito pequena, diga-se de passagem. Para a maior parte da população brasileira, isso aqui é uma tragédia. Por quê? Porque o governo emitiu dívida com autorização aí do STF, é claro, né? Então ele se endividou num nível recorde, 200 e tantos bilhões de reais de déficit no ano passado. Primário, nominal, 1 trilhão quase reais aí de déficit, né? Então, o governo, como é que ele consegue se financiar nesses padrões, nesse ritmo, nessa intensidade? Por meio de impressão de moeda, né? O Banco Central compra isso, enfim, tem todo o mecanismo. Ou seja, para pagar esses 90 bilhões de reais de precatória que o governo não tinha dinheiro, ele imprimiu esses 90 bilhões de reais, na prática foi isso que aconteceu. E pagou as pessoas com esse dinheiro aí, né? É fácil você pagar as dívidas do governo dessa forma e você acaba aí resolvendo um problema com uma solução muito da capenga. Essa é a verdade, porque mais dinheiro circulando na economia para a mesma quantidade de bens, e um dinheiro que está circulando de fato para o consumo, né? Que é isso aí que materializa o problema da inflação, né?
você vai ter aumento de preços de forma geral na economia, os preços vão subir e certamente isso aqui, se está impactando positivamente o resultado do PIB, está impactando a inflação desse ano também e está impactando outros cenários que serão percebidos em algum momento aí. E como o déficit do governo continua, o governo não está conseguindo fechar as contas, todo mundo sabe que ele não vai conseguir equilibrar essas contas esse ano, e o governo está antecipando, inclusive, pagamentos de precatórios, nós vamos ter mais dinheiro impresso do nada circulando na economia por conta disso aqui. O que vai causar no primeiro momento? O voo da galinha. De sorte que eu não desconfio nesse momento que o objetivo do Lula seja realmente esse, despejar dinheiro na economia para fazer a economia andar, circular um pouco, assim como ele vai fazer com o crédito subsidiado. O que vai acontecer depois? Vamos ter mais inflação, é claro, e o mercado econômico completamente bagunçado, completamente modificado dentro de sua realidade por conta de interferências estatais, né? Então veja o grande problema que isso representa. Pode ser que o Lula esteja sacrificando a sanidade econômica de longo prazo no Brasil para ter um PIB artificialmente alto no primeiro momento e conseguir usar isso aí como modelo de propaganda. Agora, realmente, esses precatórios, volto a dizer, o pagamento disso é bom para quem recebe, péssimo para todo o restante da população. É assim que a coisa funciona. Quando o governo tem uma dívida a ser paga, ele socializa o prejuízo com todo mundo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.